Olá, estamos aqui com mais uma transmissão ao vivo para todo o país. O Porta Palestra traz hoje para você a palestra com o tema Como escolher melhor o método de ensino para matricular o seu filho. E está aqui comigo para aprofundar os nossos conhecimentos sobre este assunto, o palestrante Coronel Rojas. Coronel Rojas tem graduação militar. Na graduação militar, ele é oficial do Exército Brasileiro. Na graduação civil, tem licenciatura plena em letras, pós-graduação militar, aperfeiçoamento de oficiais, mestrado em operações militares, pós-graduação civil, psicopedagogia, supervisão escolar, atualização pedagógica, docência do ensino superior, língua portuguesa, linguística do texto, funções no Colégio Militar de Campo Grande, professor de língua portuguesa, chefe da divisão de ensino. E agora, hoje, ele é o atual diretor do Colégio São Francisco. Lembramos que as perguntas podem ser encaminhadas no decorrer da apresentação, que no final o palestrante irá respondê-las. Coronel Rojas, seja bem-vindo aqui mais uma vez no Porta Palestras e tenha uma ótima apresentação. Muito obrigado, Thalita. Aos nossos queridos internautas, uma boa noite. E dizer a todos que este tema é muito importante. Muito bem, gente. Então, a palestra de hoje é principalmente interessante para os pais que estão, no momento, procurando uma escola para matricular os filhos. Então, vejamos aqui como escolher o melhor método de ensino para matricular o filho. Eu refuto a importância desse tema, porque da escolha que os pais fizeram numa determinada escola para matricular os seus filhos, é que nós teremos a possibilidade, a chance de sucesso no futuro. Então, muita cautela, prestem muita atenção. Eu falarei aqui e darei dicas práticas de como exercer esse poder da escolha. Situação da educação no Brasil. Gente, todos nós sabemos, e os resultados internacionais comprovam isso, que a educação no Brasil não está nada bem. Então, mais um motivo para que os pais tomem muito cuidado na hora de escolher a melhor escola e o melhor método de ensino para matricular os seus filhos. É muito importante, e eu tenho encontrado famílias que buscam objetivos grandiosos. E eu tenho dito, orientado a essas famílias, que não adianta só nós sonharmos com um grande objetivo. A própria família, inicialmente, pode ajudar tendo como atitude mental o querer vencer. Isso é muito importante, não é só querer o maior objetivo. É saber que para alcançar o maior objetivo, a família tem de motivar o seu filho e ele vai ter de pagar um preço. Quanto maior o objetivo a ser alcançado, maior o preço a ser pago para poder alcançar o sucesso. Eu vou falar aqui rapidamente a respeito dos principais métodos que existem nas escolas brasileiras. Não vou me deter no que nós chamamos de tecnicidades. Por quê? Porque os pais, a maioria deles, são leigos. Então não adianta nada eu usar aqui uma terminologia acadêmica que não vai adiantar muito para os pais. Mas vamos lá. O que é considerado um método tradicional? É o método focado no professor. O professor detém o conhecimento e cabe ao aluno receber essas informações. O método construtivista já trabalha com a construção do conhecimento de uma forma mais natural, usando a criatividade e tendo como base a estrutura cognitiva do aluno e as fases de desenvolvimento do aluno. A escola Montessori trabalha com a manipulação de objetos. Então, é feito um planejamento, principalmente com jogos, e a criança aprende manipulando esses objetos. E nós temos também o pragmatismo, que enxerga a inteligência como instrumento. E é importante, nesse método, a solução de problemas e
a ciência aplicada. Nós não podemos, na escolha de um método de ensino, negarmos a nossa realidade. O que eu quero dizer com realidade? Nós vivemos numa sociedade capitalista. Então, não adianta a família imaginar que nós vamos ter empregos para todos, as vagas, as melhores vagas nas universidades federais para todos os alunos. Então, nós temos os concursos públicos, nós temos o Enem, nós temos os vestibulares. E consegue a melhor vaga, principalmente as melhores vagas nas federais, os alunos mais bem preparados, mais competitivos. Então, não adianta, nem eu como professor, nem vocês como os pais interessados na matrícula dos filhos ou dependentes, tapar o sol com a peneira, imaginar que é tudo belo e maravilhoso, que não é. O aluno, saibam, ele tem de estar preparado e competitivo, nível Brasil, para disputar com outros alunos as melhores vagas nos vestibulares, nos concursos e no Enem. Cuidado! Eu coloquei aqui não comprar gato por lebre, porque nesse momento de captação de matrículas, boa parte das escolas brasileiras vão tentar vender um produto que, na realidade, às vezes nem sabem o que é. Então, eu tenho visto nas escolas, principalmente nas secretarias, pessoas que não estão capacitadas, principalmente para falar sobre métodos de ensino, sendo orientadas para que falem determinadas coisas para os pais. Então, se fala de Piaget, se fala de Vygotsky, se fala de Montessori, e às vezes a pessoa da secretaria que está atendendo os pais não sabe nem por que está falando aquilo. O pai, como é leigo, às vezes se encanta pelas ideias que são repassadas no momento ali da captação da matrícula e compra um gato por lebre. Então, muito cuidado com relação a esse linguajar muito bonito, muito utópico, muito fantasioso. Saibam, o que interessa é a realidade. O que eu quero para o meu filho? Eu quero que ele entre numa faculdade federal, que ele consiga passar no vestibular de medicina na USP. Eu tenho de saber que ele tem de estudar muito, tem de ficar preparado e ficar competitivo. Para isso, eu tenho de escolher uma boa escola, uma escola que seja simples, que seja limpa, que seja organizada e que realmente ensine. É esse hoje o grande problema do Brasil. Se fala muito sobre educação, todo mundo opina como se fosse credenciado, estivesse credenciado para tal, mas o que nós verificamos é isso. Um pecado muito grande com relação ao que deve ser a função da escola. E na minha singela confissão, e eu vejo isso na prática, a escola tem de ensinar. Essa é a principal função da escola. E cuidado mais uma vez, olho vivo na hora de efetuar a matrícula do seu filho, para não se encantar por prédios bonitos, laboratórios de robótica, porque isso não ensina. O que ensina, e é comprovado cientificamente, é o momento em que o professor está com o aluno, interagindo com o aluno, o professor está mediando a aprendizagem e realmente o aluno aprende. É esse momento que deve ser preservado e que tem de ser prioritário na hora da matrícula do seu filho. O que eu tenho mais visto, eu alerto os pais para que não caiam na tal da pedagogia do coitadinho. O que é isso? Todos nós sabemos que devemos preparar a nossa base. E o que é a nossa base? A nossa base é do maternal ao primeiro ano, onde acontece prioritariamente a alfabetização, que nós chamamos de alfabetização significativa, que é o alicerce de toda a vida escolar da criança. Uma alfabetização mal realizada vai ter como consequência uma vida de problemas escolares para essa criança e para esse jovem. Então, nós não podemos considerar a criança de 2 anos como coitadinha. Ela tem 2 anos e tem uma condição de aprendizagem que é muito maior, por exemplo, o potencial de aprendizagem de uma criança de 2 anos que uma criança de 10. E eu tenho de aproveitar esse faseamento. Obviamente que eu vou usar uma metodologia compatível a 2 anos de idade. Porém, eu não posso me enganar. A criança de 2 anos não é coitadinha. Eu não tenho de ter a ideia equivocada que a criança
do maternal ao primeiro ano, ela tem de ser cuidada, não, ela tem de ser muito bem ensinada. Os melhores profissionais devem trabalhar nesse período do maternal ao primeiro ano, de tal sorte que o aluno, ao terminar o primeiro ano, ele esteja completamente alfabetizado. Ele não pode passar para o segundo ano sem estar completamente alfabetizado. Ler e saber o que está lendo, ter o raciocínio lógico já bem preparado e, na hora de escrever, saber quais as ideias que estão sendo colocadas no papel. Isso é muito importante. O trabalho com valores, gente, deve perpassar a mente das famílias e de nós, educadores. Respeito, disciplina, competitividade, meritocracia, resultado. Muitos pais, seduzidos por um canto da sereia utópica, que envolve boa parte dos educadores ou dos pseudo-educadores brasileiros, torcem o nariz para esse tipo de valor, mas é o que dá certo. Sem respeito, numa sala de aula, o professor e alunos não conseguem interagir. Então, como não priorizar o respeito? Como não priorizar a disciplina? Eu sou coronel do Exército, mas eu não estou falando de disciplina militar. Eu estou falando de disciplina, da autodisciplina, da disciplina consciente. Professores e alunos se respeitando para que consigam fazer o melhor processo de ensino-aprendizagem. Competitividade, porque eu vou precisar. As regras são as mesmas para todos os alunos e quem tiver mais competitivo, mais preparado, vai conseguir as melhores vagas e os melhores resultados. Isso é uma equação correta, não tem como mudar isso. Meritocracia é dar mérito a quem merece. Quem se esforçou mais, quem lutou, quem persistiu, merece o mérito. E o resultado vem para esse que perseverou, que persistiu, que realmente lutou. Não é justo que alguém que não tenha feito por merecer receba tudo de graça em detrimento àquele que lutou, que se esforçou. Eu tenho visto na prática que quem mais luta, quem mais persiste é o que obtém o melhor resultado. Preparar desde o maternal, eu já falei, obviamente sem abrir mão do que está escrito: acolhimento, afetividade e ludicidade. E muitas pessoas confundem isso. Confundem ludicidade com brincadeira de qualquer jeito, não. A ludicidade é um fator muito importante para a aprendizagem dos pequenos, sim, desde que seja feita num ambiente de planejamento pedagógico. Tem de ser uma brincadeira, um canal para a aprendizagem, mas tem de estar dentro de um planejamento de objetivos pedagógicos. É dessa forma que dá certo. A afetividade, o pessoal acha que é só carinho, não é. Eu tenho de afetar a criança. A afetividade vem da ação de afetar. Eu afeto a criança para que ela goste da escola, ela goste de estudar e veja isso como algo interessante para a sua vida desde pequeno. E o acolhimento é importante porque, saindo da instituição família para a instituição escola, a criança tem de ser acolhida. Agora, acolhida não como coitadinha, acolhida como cidadã que já é. Muita gente fala, mas vamos preparar para a vida, como se a criança ainda fosse nascer. A criança já está viva, ela já é uma pessoa plena em desenvolvimento. E é essa percepção que nós devemos ter e dessa forma vamos auxiliar essa criança num desenvolvimento realmente sustentável. A participação da família é muito importante. Eu tenho entrado em contato com famílias que me trazem crianças para o maternal dizendo, mas o meu filho não sabe falar, o meu filho fala uma linguagem que eu não entendo. E eu tenho visto que os pais falam o que eles imaginam ser uma linguagem infantil. Aí eu digo, olha, agora eu sei por que o seu filho está com um prejuízo de desenvolvimento na linguagem. Porque se nós estamos no Brasil, cuja linguagem é o Código Língua Portuguesa, vocês têm de falar o Código Língua Portuguesa com as crianças, para que elas possam, por meio do exemplo e da motivação, elas possam aprender a falar o Código Língua Portuguesa. Porque senão elas vão aprender tudo, menos a linguagem dentro do Código Língua Portuguesa. E eu tenho orientado os pais que eles devem fazer essa motivação com as crianças desde cedo. Alfabetização significativa, leitura de mundo, raciocínio lógico, competências e habilidades.
são fatores extremamente importantes na hora de o pai e a mãe conversar com a direção da escola, com a coordenação pedagógica da escola. Por quê? Porque não cabe mais um ensino puramente feito por meio da memória, de se saber se o aluno conseguiu guardar determinadas informações. O que é importante hoje em dia, e está sendo cobrado nos principais vestibulares, Enem e concursos, é verificar a capacidade mental, a estruturação cognitiva do aluno para a solução de problemas práticos da realidade. Se eu não estiver com a minha estrutura cognitiva preparada, eu não serei capaz de executar operações mentais necessárias para a solução de problemas práticos. Então, a escola, prestem bem atenção na hora de escolher o melhor método e escolher uma escola séria, preste atenção nesses fatores. Se a escola prioriza a alfabetização, nenhum aluno, isso é verídico, eu discuto isso com qualquer educador, com qualquer especialista no Brasil, nenhuma criança pode avançar do primeiro ano para o segundo ano sem estar plenamente alfabetizado. E eu vou dizer por quê. Porque a alfabetização é uma ferramenta extremamente importante para que a criança, a partir do segundo ano do ensino fundamental 1, tenha acesso a outras áreas do conhecimento com autonomia e já iniciando um processo de pensar por si só, um processo de criticidade. E essa criança não vai iniciar essa trajetória se não tiver plenamente alfabetizada. E não é só uma leitura mecanizada, uma distinção de símbolos gráficos. É uma leitura de mundo. É saber ler e entender o que está lendo, entender todos os sentidos que perpassam aquele texto que está sendo lido. O raciocínio lógico também é muito importante, porque vai estruturar toda essa condição de autonomia e de acesso às demais áreas do conhecimento. Competências e habilidades são um treinamento das estruturas mentais que facilitarão a condição de o cérebro gerar energia para executar as tais operações mentais necessárias às soluções dos problemas, e dos problemas que eu digo, não só problemas de uma educação formal, mas dos problemas do dia a dia. A pessoa pensar, a pessoa raciocinar para construir uma solução que seja melhor para a sua vida. É isso que é importante. Segundo ao quinto ano, a escola tem de trabalhar por área. Eu sou da área de pedagogia, além de ser formado em letras, licenciatura plena em letras. E eu vejo, com todo respeito aos pedagogos do Brasil, a professora que trabalha do segundo ao quinto, que é chamada naturalmente em algumas cidades ainda de tia, ela trabalha com 5 disciplinas pelo menos: português, matemática, história, geografia, ciências. Por mais capacitada que seja essa pessoa, ela vai trabalhar de uma forma menos sofisticada que os professores que são formados naquela área específica, que poderão aprofundar o conhecimento. Então, o professor de matemática, atuando do segundo ao quinto ano, ele vai poder aprofundar ainda mais o conhecimento. Eu não estou falando aqui só de conteúdo, é da condição que ele tem para trabalhar o código da linguagem matemática. O professor de geografia, o código da área de geografia, e assim sucessivamente. Então, nós temos de trabalhar do segundo ao quinto por área de especialidade. O exemplo que eu dou é o médico. O clínico recebe o paciente, faz uma avaliação diagnóstica e envia para um especialista. Ele sabe um pouco de tudo. Agora, o especialista é que realmente vai aprofundar o conhecimento sobre aquela situação específica daquele paciente. E na nossa área de educação, nós vamos aprofundar, os especialistas vão aprofundar aquele conhecimento específico de cada área para que o aluno realmente tenha um rendimento melhor, uma preparação mais robusta e fique mais competitivo. A partir do sexto ano, gente, eu tenho visto na prática, nós temos de fazer uma preparação realmente forte para
concursos vestibulares e Enem. Eu mesmo tenho entrado em contato com muitos dos meus professores. Mas, coronel, como é que o coitadinho do 6º ano vai fazer um simulado para o Enem, etc, etc? Eu digo, calma, nós estamos respeitando as fases de desenvolvimento da criança, na parte cognitiva, psicológica, biológica, etc. Mas nada me impede, se o educador encontrar condições para tal, de já iniciar de forma específica e direcionada a preparação para isso. Porque o que a família quer é que no final do 3º ano, o aluno obtenha o resultado que ele almeja. Então, não necessariamente nós temos de ter essa ideia que a garotada do 6º ano é um bando de coitadinho, não é. Eu mesmo, na minha escola, faço provas bimestrais com 5 horas de duração, de 7 a meio-dia e de 13 às 18 no turno da tarde, obviamente com intervalo entre duas partes, mas eles, depois de uma adaptação, eles fazem a prova tranquilamente e até brincam com alguns irmãos que já estão no ensino médio, dizendo, olha, no 6º ano eu faço uma prova igual a do Enem. E as crianças têm condições de aprendizagem, potencial de aprendizagem para tal. É só nós acreditarmos nela. Se nós acreditarmos que os alunos são coitadinhos, eles serão sempre coitadinhos. Então, eu oriento aos pais, oriento aos professores que estão me assistindo, aos pedagogos, aqueles que trabalham com a educação infantil. Eu tenho visto na prática, se nós motivarmos e acreditarmos nas crianças, mesmo bem cedo no maternal, elas vão se desenvolver plenamente, porque elas acreditarão na própria capacidade. Agora, se eu acho que as crianças do maternal ao 1º ano, por exemplo, eu só tenho de cuidar, aí realmente não dá certo. Aí elas vão achar que são incapazes e vão internalizar aquilo. Nós temos de trabalhar com seriedade, temos de formar a base. Tá? O aluno do maternal, ele não é coitado. Ele tem 2 anos, vai ser tratado com um desenvolvimento de 2 anos, mas eu tenho de ensiná-lo e isso é muito importante. As características da escola, e isso é muito importante. Se você vai matricular seu filho e não consegue encontrar o diretor é uma entidade estranha à coletividade da escola, ele não aparece, ele só vive no gabinete, fuja dessa escola. O diretor, ele tem de exercer a liderança, ele tem de arrastar. Eu digo isso porque eu faço isso há muito tempo. Arrastava lá os meus subordinados, os que trabalhavam comigo no colégio militar, e as pessoas ficavam motivadas e com isso conseguiam ensinar melhor aos alunos. Faço isso atualmente no Colégio São Francisco, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E isso é importante, o diretor, ele tem de estar em todos os ambientes da escola, motivando a todos. E tem de considerar todos os integrantes da coletividade escolar como educadores. O pessoal da limpeza, o pessoal da cantina, etc, etc. Todos os que estão presentes no ambiente escolar têm de ser considerados educadores, porque efetivamente eles contribuem para a educação dos nossos filhos e dos nossos alunos. Então, o diretor realmente tem de ser ele tem de ser o grande maestro do processo de ensino-aprendizagem e tem de liderar os seus professores. Professores preparados e motivados, e aí eu quero fazer um alerta, cuidado para não fazer leilão, porque quando se faz leilão, a gente realmente não nota o que é mais importante. Às vezes vamos economizar aí 10, 20 reais, 30 reais e vamos prejudicar o futuro do nosso filho. Clima psicológico da escola tem que ser um clima motivador, um clima positivo, de gente realmente que quer vencer, gente entusiasmada. É isso que dá certo. Aprendizagem, resgate e desafio. Nós temos de ter 2 sessões em todas as escolas. Uma sessão que vai trabalhar e vai focar no resgate de aprendizagens defasadas de algumas crianças. E outra, nós não podemos deixar aqueles alunos com grande potencial, deixá-los à mercê da própria sorte. Nós temos de desafiá-los sempre, porque é isso que dá certo. Eficiência e simplicidade. Eu tive acesso a um resultado de uma avaliação em que uma escola, com todo respeito às escolas que têm laboratório de robótica, com o laboratório de robótica, teve um resultado da avaliação menor que um professor, eu creio, de uma cidade do interior do Piauí,
que por força de um vendaval que deu problema na escola, ele preparou os alunos embaixo de uma árvore, na sombra de uma árvore, mas preparou com tanto amor que o resultado desses alunos foi bem melhor, com todo o respeito, que o resultado dos alunos da escola com laboratório de robótica. Então, o prédio não ensina, obviamente que isso é importante, facilita. Agora, o que mais ensina é o amor do professor, é a paixão por ele fazer com que o aluno acredite na própria capacidade. Então, as duas características da escola, eficiência e simplicidade. Pode ser uma escola simples, tem de ser eficiente, tem de mostrar resultado. Isso é importante. Tecnologias da informação e comunicação é o nosso dia a dia, nós não podemos abrir mão disso. É o nosso dia a dia. Tem de estar a serviço da amplificação da aprendizagem. Pontos positivos de cada método, eu tenho de verificar o que é importante em cada método. Os métodos são muitos, então eu tenho de verificar, eu não tenho de escolher um método e abrir mão dos outros, não. Eu vejo o que deu certo, o que está dando certo na escola tradicional, no construtivismo, no pragmatismo, na escola Montessori, e eu posso fazer uma junção dessas características positivas de cada método, porque é isso que dá resultado. Eu tenho de estar de olho sempre na realidade. Tudo é válido, desde que me traga resultado. É isso que eu devo pensar. E a nossa conclusão, gente? Muita atenção. Qualquer método é válido, desde que haja real intenção de ensinar. Pais que estão me ouvindo, atenção, por favor, agora na hora da conclusão. Vejam só, vocês vão fazer uma escolha. E essa escolha tem a condição de mudar todo o futuro do filho. Então, pelo amor de Deus, não escolham por 10, 20 reais a mais. Ah, mas eu ganhei um panetone na hora da matrícula. Por favor, o filho de vocês merece mais. O filho de vocês nasceu para ser vencedor. E com relação ao método de ensino, que é tema da nossa palestra, qualquer método é válido, desde que a escola realmente ensine. O hospital tem de curar, a escola tem de ensinar. E só me resta agora desejar boa sorte aos pais, aos responsáveis, na escolha da escola. Escolher o método fragmentado não importa, tem de escolher realmente a melhor escola dentro dessas características. A escola pode até ser simples, tem de ser eficiente. Muito obrigado pela atenção e tenham paz e façam uma ótima escolha para matricular seu filho. Escolham a melhor escola, obviamente compatível com a filosofia de vida da família. Ok, Coronel Rojas, parabéns pela sua excelente apresentação. E a gente vai aqui para algumas dúvidas enviadas pelos nossos participantes. A primeira que chegou para a gente foi da Cláudia. E Claudiano Jardim, ele é de Vitória da Conquista, Bahia. E ele pergunta o seguinte: em sua opinião, os resultados precedem o prazer em estudar ou podem vir juntos? Olha, Claudiano, eu fico até emocionado. Excelente a sua pergunta. A natureza humana tende a ter uma atitude mental de exclusão. Por exemplo, se eu escolho o dia, eu abro mão da noite. Mas não necessariamente. A melhor atitude mental para amplificar, melhorar o processo de ensino-aprendizagem é escolher uma terceira via. É escolher o prazer de estudar, o prazer, com o resultado. Porque se eu tiver prazer, eu vou ter muito mais qualidade no processo de ensino-aprendizagem. E, em consequência, o meu resultado vai ser melhor. Obrigado pela pergunta, Claudiano. E o que eu tenho visto na prática é uma terceira via. Em vez de ter uma atitude mental de exclusão, nós podemos somar os pontos positivos das diversas situações. Ok, Coronel, quem pergunta agora é a Márcia Fernandes de Castro Negrão. Ela que é de São Paulo, capital, e primeiramente ela diz parabéns pela palestra. Muito obrigado, Márcia. E agora ela pergunta: como orientar os pais sobre a função da escola de informar e deixar para a família a função de formar? Olha, Márcia, então é o seguinte. Tomando como exemplo a resposta dada à pergunta anterior, eu tenho praticado isso. Eu chamo a família para as reuniões,
eu uso a internet para ter esse contato com as famílias. E o que eu julgo mais importante, e tenho visto isso na prática, e eu faço isso, eu não estou assim falando de teoria porque eu ouvi dizer, eu li, não, eu faço e vejo que dá certo. É uma junção, porque não tem como separar isso. A escola só informa, a família forma. Se nós juntarmos as nossas forças, evidentemente, isso feito de uma maneira bem qualitativa, a escola sabendo quais são as suas principais características e o lado que ela pode mais ajudar, e a família também, isso sendo feito de uma forma bem harmoniosa, o resultado é melhor. Então, na minha concepção e na minha prática, eu vejo que não deve ter essa separação. Evidentemente que a família tem de cuidar dos valores fundamentais. Respeito, aquela educação, porque a criança aprende pelo exemplo. Então a família tem de participar ativamente. Nem a família deve assumir completamente a função da escola, nem tampouco a escola deve assumir a função da família. Mas ambas podem participar em conjunto e ter um resultado melhor. Ok, coronel, e agora quem pergunta é o Francisco de Campinas. Acho prejudicial que haja tanta diferença nos métodos de ensino. Qual que é a sua opinião sobre isso, professor? Olha, eu concordo plenamente, Francisco. Meu nome também é Francisco e eu já gostei da pergunta. Olha só, eu tenho visto em algumas escolas uma escolha pelos diferentes métodos. E com todo respeito, pessoas às vezes não muito qualificadas abandonam o que há de bom em outros métodos. Porque eles são realmente diferentes. Se eu pegar ao pé da letra, a conceituação de cada método é uma diferença brutal entre eles. Mas, na realidade, nós temos que trabalhar de forma diferente. Porque o método é um canal. O importante é o trabalho, é o amor no processo de ensino-aprendizagem que eu vou fazer com o meu aluno. E os pais vão fazer com os filhos. E é isso que deve priorizar, não o método. O método é um canal a serviço da melhor aprendizagem. Então, mais uma vez eu digo, na realidade, as escolas devem pegar o melhor de cada método baseado na realidade. Eu não posso trabalhar com o meu aluno numa situação de abstração, numa situação de uma visão utópica, de algo que não esteja presente na realidade, porque os pais vão me cobrar um resultado após o terceiro ano do ensino médio. Então, é com base na realidade que eu devo fazer a junção dos pontos positivos dos diversos métodos. Ok, coronel, infelizmente o nosso tempo aqui é curto, mas eu quero deixar uma mensagem enviada pela Viviane Alves, da cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. Boa noite, Viviane. Ela diz assim, ela é graduada em Letras, especialista em Neuropsicopedagogia e Educação Especial Inclusiva. Com certeza, ela diz, o tempo da nossa palestra aqui é curto, pois há muitos temas emaranhados no tema central dessa palestra. Parabéns ao senhor e ao portal pela iniciativa. Muito obrigado aos queridos internautas. E eu vou realmente desejar a todos os pais que façam a melhor escolha, que é muito importante. Saibam, o nosso filho, o nosso aluno, nasceu para ser vencedor. Agora ele vai ser um grande vencedor ou um vencedor médio, dependendo das escolhas e da motivação que nós profissionais vamos passar para eles neste momento, com base na realidade. Uma boa noite a todos e muito obrigado, Tânia. Obrigado, senhor coronel, mais uma vez estando prestigiando aqui o nosso porta-palestras. É isso aí, pessoal. Na próxima quinta-feira a gente vem com mais uma palestra, mais um tema bem interessante para você aí de todo o Brasil que nos acompanha todas as quintas-feiras às 19 horas, horário de Brasília. Eu fico por aqui, um forte abraço e até lá!